Você já se perguntou como cientistas e engenheiros projetam transistores que têm aproximadamente a largura de uma fita de DNA? Como conseguimos tirar fotos de transistores tão nanoscópicos? Bem, esse é o papel do microscópio eletrônico, que literalmente mudou a forma como a humanidade enxerga o mundo micro e nanoscópico. Não acredita em nós? Veja, por exemplo, essa borboleta pavão europeia. Quando ampliamos a asa dela usando um microscópio óptico, vemos que ela é composta por pequenas escamas sobrepostas. Mas quando ampliamos usando um microscópio eletrônico, conseguimos ver claramente o formato de cada escama. E ampliando ainda mais, vemos como as escamas têm uma textura realmente incrível, totalmente diferente de qualquer coisa que os humanos fabricam. Embora essa asa possa não estar diretamente relacionada à tecnologia com a qual você está familiarizado, cientistas e engenheiros vêm usando microscópios eletrônicos nos últimos 60 anos para desenvolver transistores cada vez menores. E com a tecnologia de hoje, esse microscópio pode ampliar milhões de vezes, a ponto de conseguir capturar imagens de átomos individuais. Há dois principais tipos de microscópios eletrônicos. O microscópio eletrônico de varredura, ou MEV, é usado para ver imagens de superfícies como esta asa de borboleta ou as cerdas de uma escova de dentes usada. Veja, aqui estão células do seu corpo, e tudo ao redor em amarelo são bactérias. É nojento, mas vamos seguir em frente. Microscópios eletrônicos de varredura têm uma resolução máxima de cerca de 1 nanômetro, o que significa que o espaçamento entre duas detalhes adjacentes ou pontos distinguíveis em uma imagem é de 1 nanômetro. O outro tipo é o microscópio eletrônico de transmissão, ou MET, que é usado para tirar imagens de estruturas que estão dentro dos materiais, assim como uma máquina de raio-x tira fotos dos ossos dentro do nosso corpo. Por exemplo, METs são usados para tirar fotos dessas seções de um transistor. No entanto, em outros domínios da ciência, os METs podem ser usados para tirar imagens de proteínas dentro das mitocôndrias, que são as usinas de energia da célula, ou de nanopartículas de ouro puro. Microscópios eletrônicos de transmissão são normalmente mais complexos do que os MEVs, e tem uma resolução de até 50 picômetros, que é aproximadamente o tamanho de um átomo de hidrogênio. Vamos primeiro focar nos METs, pois eles são mais comumente usados no desenvolvimento de tecnologia de ponta. E depois, vamos apresentar uma visão geral do microscópio eletrônico de varredura e observar que há uma sobreposição considerável entre a engenharia interna de ambos. A ideia básica por trás de um MET é que ele gera elétrons e os acelera a cerca de 70% da velocidade da luz, criando assim um feixe de elétrons. Em seguida, uma série de lentes magnéticas foca os elétrons em uma pequena área e dispara ou transmite esses elétrons através da amostra que estamos observando. Dependendo das diferentes densidades e materiais dentro da amostra, os elétrons são espalhados à medida que passam por ela, imprimindo assim uma imagem do que está dentro da amostra no feixe de elétrons. O feixe de elétrons impresso é então ampliado 40 vezes usando uma lente objetiva e ampliado ainda mais 50.000 vezes usando um conjunto de lentes projetoras. Neste estágio, a imagem impressa mede cerca de 5 centímetros de largura e já pode ser capturada por um sensor de câmera de alta resolução na parte inferior do microscópio. Vamos explorar a engenharia detalhada em breve, mas por enquanto você deve estar se perguntando por que precisamos ter todo esse trabalho para manipular elétrons e por que não podemos simplesmente usar luz. Bem, a luz visível é fisicamente limitada a ampliações de até cerca de 2.000 vezes. E se você tentar aumentar ainda mais o zoom, a imagem continua borrada, sem revelar mais detalhes. Por outro lado, os elétrons podem alcançar ampliações significativas de até 2 milhões de vezes. Por que então a luz é fisicamente limitada? Bem, vamos voltar para esta imagem da borboleta pavão europeia e as escamas em suas asas. Esta imagem foi capturada com uma câmera. Imagem tirada com microscópio óptico. E essas imagens foram capturadas com um microscópio eletrônico.
Vamos considerar duas características do espécime separadas por apenas 100 nanômetros. A luz visível tem um comprimento de onda médio de 540 nanômetros, que é maior do que a distância entre esses dois pontos. Devido à física das ondas, quando a luz atinge essas duas características, ela é desviada ao redor, criando assim um par de ondas propagantes com um padrão de difração resultante da interferência das duas ondas. Se as características estiverem muito mais próximas entre si do que o comprimento de onda da luz visível, o padrão de difração fará com que pareçam uma única característica borrada. Em resumo, a luz visível não consegue distinguir características separadas por menos de 300 nanômetros. No entanto, neste microscópio eletrônico, os elétrons são acelerados a 70% da velocidade da luz e possuem um comprimento de onda de 2,5 picômetros, que é cerca de 200.000 vezes menor do que o comprimento de onda da luz visível. Em princípio, um microscópio eletrônico desses poderia resolver características separadas por apenas 1 picômetro. Mas, devido às limitações físicas da lente magnética, a resolução real é de cerca de 50 picômetros, o que é suficiente para ver átomos individuais em um material. Além disso, se você está se perguntando sobre a escala de micrômetros, nanômetros e picômetros, aqui está uma comparação do tamanho de cada unidade. Observe que há muitos outros detalhes e fatos que foram cortados do roteiro deste vídeo e colocados nos comentários do criador, que você pode encontrar nas legendas em inglês canadense. Agora vamos mergulhar na ciência e engenharia complexas por trás de cada parte deste microscópio eletrônico de transmissão. Vamos começar pelo topo, com um dispositivo chamado fonte de emissão de campo, que gera elétrons livres. O princípio básico é que os elétrons que têm carga negativa são atraídos por campos elétricos positivos. Aqui temos uma agulha de cristal de tungstênio e abaixo está um anel chamado extrator. Esse anel extrator está conectado a 5.000 volts positivos, e como resultado, os elétrons com carga negativa no tungstênio são puxados em direção ao extrator. O efeito do campo elétrico sobre os elétrons é amplificado pelo cristal de tungstênio com ponta afiada, que tem apenas alguns nanômetros de largura, e como resultado, os elétrons são liberados do tungstênio. O próximo passo é acelerá-los a 70% da velocidade da luz. Para fazer isso, usamos uma série de anéis de metal que são graduados com diferenças de potencial de dezenas de milhares de volts entre si. E assim como antes, esses anéis carregados positivamente usam a eletrostática para atrair os elétrons carregados negativamente, que são acelerados através do centro dos anéis. Existem dois motivos principais para a incrível velocidade do elétron. Primeiro, é para que eles possam atravessar a amostra, seja um transistor, uma proteína, uma rede cristalina ou qualquer outra coisa que tenha sido cortada, para ter normalmente apenas 100 nanômetros de espessura. E segundo, como mencionado anteriormente, os elétrons apresentam propriedades de onda, e quanto mais rápidos eles são, menor é o comprimento de onda e maior é a resolução alcançável. Um detalhe importante é que quando o microscópio está em funcionamento e os elétrons estão sendo acelerados a velocidades relativísticas, bombas de vácuo são usadas para remover todas as moléculas atmosféricas, criando assim um vácuo semelhante ao do espaço sideral. Isso acontece porque elétrons incrivelmente rápidos se dispersam em direções aleatórias ao colidirem com moléculas de ar, e assim arruinam as imagens da amostra. Agora que temos um feixe de elétrons, vamos explorar as lentes magnéticas, das quais existem basicamente 3 conjuntos: o condensador, o objetivo e o projetor. A função das lentes magnéticas do condensador é focar os elétrons da fonte e projetá-los sobre a amostra, de modo que iluminem uma área. O tamanho de um micrômetro até vários nanômetros, dependendo da ampliação desejada. Além disso, o microscópio utiliza diafragmas ou orifícios colocados no caminho do feixe para filtrar quaisquer elétrons que estejam se afastando demais do centro da coluna. Ou eixo óptico,
fazendo com que os elétrons fiquem mais paralelos entre si antes de atingirem a amostra. A amostra é colocada em um suporte, que é inserido na câmara de vácuo por meio de uma eclusa. Para observar diferentes aspectos da amostra, como as redes cristalinas, o suporte pode mover ou transladar a amostra em todas as três direções, X, Y, Z, e girar a amostra ao longo do eixo X e, com alguns suportes, também ao longo do eixo Y. Com isso, podemos obter imagens exatamente perpendiculares às estruturas, como esses transistores internos. O feixe, incrivelmente pequeno então, atinge a amostra composta por diferentes elementos e densidades de materiais, espalhando assim os elétrons de diferentes maneiras e, dessa forma, formando uma imagem no feixe de elétrons transmitido. As próximas lentes, a objetiva e uma série de 4 lentes projetoras são usadas para resolver e ampliar a minúscula imagem impressa no feixe de elétrons até uma largura de alguns centímetros. Esse processo é dividido em 2 partes. Primeiro, a lente objetiva, frequentemente considerada o coração do microscópio, amplia a imagem em 40 vezes e suas aberrações ópticas definem a resolução final. Em seguida, as lentes do projetor ampliam a imagem 50.000 vezes. O que são aberrações ópticas e por que 2 milhões de vezes é a ampliação máxima típica? Bem, vamos olhar para esta imagem de 962 átomos de ouro borrados. Com a tecnologia de hoje, a capacidade do MET de resolver os menores detalhes não é limitada pelos elétrons no feixe, mas sim pelas lentes e pelas aberrações e distorções que elas adicionam à imagem impressa pelo feixe de elétrons, depois de ter sido ampliada. Existem alguns tipos principais de aberrações, como a esférica e a cromática, que não vamos explorar mais a fundo. Mas a ideia principal é que controlar perfeitamente um feixe de elétrons está longe de ser trivial, e as aberrações adicionam borrões e impedem a resolução após a ampliação. As lentes projetoras ampliam o que já foi ampliado pela lente objetiva, incluindo as aberrações adicionadas. E essa segunda ampliação adiciona suas próprias aberrações depois. Portanto, uma quantidade considerável de ciência e engenharia é dedicada a reduzir as aberrações introduzidas pela lente objetiva, pois é isso que, em última análise, limita a resolução em escala subnanométrica do microscópio. Você deve estar se perguntando por que essas lentes magnéticas não se parecem com as de microscópio ou câmera. Como lentes magnéticas afetam elétrons em movimento rápido? Bem, dentro da lente há uma bobina de fio de cobre cercada por uma carcaça de ferro. Quando uma corrente passa por essas bobinas, um campo magnético é produzido. Esse campo magnético é então direcionado através do ferro para as peças polares, onde é canalizado para uma coluna óptica. Esses campos magnéticos são então usados para mudar a trajetória do elétron, curvando os elétrons em direção ao centro, ou eixo óptico, em uma direção helicoidal cada vez menor. A física envolvida é a lei de Lorentz. Resumindo, a força sobre o elétron é igual à sua carga, Q vezes V, ou seja, o vetor velocidade do elétron cruzado com B, o vetor do campo magnético. Em resumo, se o elétron tivesse uma velocidade afastando-se do eixo óptico, ele seria forçado pelo campo magnético a descer em direção ao centro. No entanto, se o elétron estivesse viajando perfeitamente pelo centro ao longo do eixo óptico, ele não experimentaria nenhuma força de Lorentz dos campos magnéticos e simplesmente continuaria descendo pelo centro. Como resultado, as lentes magnéticas atuam como lentes convexas ou convergentes, focalizando todos os elétrons em um ponto focal. À medida que os elétrons continuam sua trajetória além do ponto focal e se expandem, eles produzem uma imagem ampliada. Esse aumento depende da intensidade dos campos magnéticos, da posição das lentes e da posição dos detectores e câmeras. Vamos descer mais no microscópio e explorar como transformamos elétrons em imagens. Existem 2 sistemas separados. Primeiro, temos uma tela fosforescente,
que possui um revestimento especial que brilha quando os elétrons a atingem, e uma câmera é usada para visualizar a tela. Esse sistema é usado para alinhar o microscópio e fornecer uma visão geral da amostra. Quando você estiver pronto para capturar uma imagem em alta resolução, a tela fosforescente se afasta e a imagem é capturada usando o segundo sistema com uma câmera CMOS mais sensível, que possui maior resolução e alcance dinâmico. O objetivo de ter dois sistemas é que a tela fosforescente e a câmera são usadas para garantir que o feixe de elétrons e as lentes magnéticas estejam configurados corretamente, já que um feixe desfocado poderia danificar a câmera CMOS sensível. Já cobrimos muitas partes principais do microscópio, mas há outros equipamentos e módulos que oferecem recursos adicionais. Por exemplo, existem detectores de raios-x, filtros de energia, placas de fase, monocromadores, vários corretores, mecanismos para segurar e ajustar aberturas, resfriamento à água para as lentes magnéticas, toneladas de circuitos para controlar as lentes magnéticas no campo, fonte de emissão, bombas de vácuo, fontes de alimentação e muito mais. Além disso, todo o microscópio fica sobre almofadas de ar para eliminar vibrações externas. Sem dúvida, esse microscópio representa uma quantidade incrível de ciência e engenharia. Agora que entendemos o microscópio eletrônico de transmissão, vamos olhar para o microscópio eletrônico de varredura, ou MEV, que a Thermo Fisher Scientific também fabrica. A ideia principal é que, em vez de iluminar uma área de uma amostra e registrar a imagem de uma só vez, com o MEV, criamos um ponto focal e varremos esse ponto pela superfície do objeto que queremos ampliar. Esses elétrons então ricocheteiam e, nesse processo, criam elétrons secundários, elétrons retroespalhados e raios X, que medimos para obter detalhes sobre a topologia da superfície e a composição química. Por exemplo, esse processo foi usado para criar essas imagens da asa de borboleta ou desse cristal de sal. O problema com o MEV é que ele só tira imagens das superfícies dos materiais, e a resolução é limitada. Pelo quão pequeno conseguimos criar o ponto focalizado e pela profundidade que os elétrons penetram na amostra, ou o chamado volume de interação. A resolução prática normalmente é em torno de 1 nanômetro. Além disso, uma variação útil do microscópio eletrônico de transmissão que vale a pena mencionar é chamada de STEM, onde o S significa varredura. Esse microscópio é semelhante ao MET, mas como o MEV, focamos o feixe em um ponto e depois usamos bobinas de deflexão para varrer o ponto pela amostra. O benefício do STEM é que ele possui um mecanismo diferente para criar contraste de imagem e, quando combinado com um detector de raios X, é capaz de realizar análise elementar da amostra. Microscópios. MET mais caros geralmente possuem os elementos ópticos e circuitos para realizar tanto MET quanto STEM, e o usuário pode alternar entre os dois modos. Sabemos que vocês têm dúvidas. Podem perguntar nos comentários e responderemos no comentário fixado no topo. Além disso, um dos cientistas da Thermo Fisher, que trabalha nesses microscópios e nos ajudou a pesquisar e escrever este roteiro, escreveu os comentários do criador com muitas informações adicionais. Então dê uma olhada neles nas legendas em inglês canadense. Acreditamos que o futuro exigirá uma forte ênfase na educação e engenharia e somos gratos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por apoiarem esse sonho. Se você quiser nos apoiar pelo programa de membros do YouTube ou no Patreon, pode encontrar os links na descrição. Aqui é a Branch Education e nós criamos animações em 3D que exploram profundamente a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo da Branch clicando em um desses cards ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o fim.